Abra sua Bíblia, ainda de pé, no livro do profeta Jonas. Nós estamos hoje no dia 3 de janeiro de 2021 e temos entrado aqui num propósito de 40 dias para ganharmos uma alma, pelo menos, para Jesus. Toda a liderança só vai fazer parte da liderança quem ganhar uma alma para Jesus. Nós estamos em busca de uma alma. Estava falando com a Andréia, que vai assumir as crianças, e Andréia, vamos começar a trabalhar ontem, sábado. Ela disse, não, ainda só vou ser empossada depois que eu ganhar a minha alma. Aí eu entendi, é verdade, Andréia. Verdade. Está me confrontando com aquilo que eu te confrontei, é verdade. Nós queremos que todos entendam isso. Esse é o ano da obediência. E as primícias que o Senhor está pedindo para a gente apresentar no começo do ano não é uma oferta financeira. Várias vezes nós já fizemos 12 dias, na entrada do ano, já colocamos propósito de arrecadação, de ofertas. A oferta que o Senhor está nos pedindo no início desse ano, 40 dias para a gente ganhar uma alma para Jesus. Fala para o seu irmão, só uma alma pelo menos, fala para ele. Todos nós estamos sendo desafiados a ganhar almas para Jesus nesse início de 2021. E é através do livro de Jonas que o Senhor tem nos dado a palavra. Nós, no evangelismo, eu ouvi o irmão Nildo pregando no livro de Jonas. E dali veio despertando para mim para ler esse texto. E nós começamos a compartilhar no propósito a partir do livro de Jonas. Vamos entender que o livro de Jonas é a nossa base para assim, nesses 40 dias, estarmos nesse propósito. Quero lembrar para vocês que nós temos culto, irmãos, olha, sexta, sábado e domingo. Nós estamos aqui tendo culto desde sexta, sexta, sábado e domingo. Na quarta-feira é a nossa reunião de discipulado para toda a liderança e para toda a igreja. Venha, porque nós vamos começar a revisão celular. Depois desses 40 dias a gente vai ver que almas nós ganhamos. Quantas almas nós ganhamos, aí vamos iniciar as células com as almas que nós ganharmos. Por isso nós estamos fazendo a partir de quarta-feira a nossa revisão. Por favor, participe. Nos outros dias, nós combinamos com Jonatas, e quem quiser nos acompanhar, nós vamos estar fazendo live evangelística, e também vamos fazer culto lá no Júnior do Açaí. Se alguém quiser nos acompanhar, nós vamos estar alguns dias durante a semana, além do sábado, fazendo também culto ali no Júnior do Açaí, além do sábado. Brevemente vamos fazer lá na Texel Bin Laden. É esse o nome, irmão? Acertei? Do irmão Elvis, vamos fazer em frente lá na 31 de março. O caminho está preparado, o irmão agora está em novo endereço. Estou fazendo propaganda depois, por favor. Reparta o cachê. Está em novo endereço, agora está chique lá o local. Bem em frente ali, na 31 de março, em frente a Autocar, isso mesmo. Irmãos, dá problema no celular, leva para o Bin Laden. Deus, então, quem abriu comigo aí, diga amém. Glória a Deus. Nós vamos ler apenas o versículo 1 e depois a gente vai orar e sentar, tá bom? Versículo 1 do capítulo 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, somente, Pai, em nome do Senhor Jesus, te pedimos graça, unção, sabedoria para compartilhar a tua palavra com aqueles que estão aqui presentes, com aqueles que estão assistindo, com todos que vão assistir, para que esta palavra ela possa, Senhor, alcançar dimensões que nós nem sonhamos, que possa germinar, Senhor, profundamente, trazendo frutos verdadeiros, Senhor, não apenas emocionais, não apenas, Senhor, para o momento, mas para o futuro, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?
pode sentar-se em nome do Senhor. Fica com a sua Bíblia aberta, amado, por favor. Pela manhã nós já compartilhamos uma palavra semelhante a um estudo. E dessa forma também nós vamos tratar agora, como se nós estivéssemos estudando o livro de Jonas. Nós vamos então separar o livro de Jonas nos 4 capítulos. 4 capítulos. O primeiro capítulo ele fala da desobediência. O primeiro capítulo fala da desobediência. Primeiro capítulo nós vamos denominar, eles fala do que? Da desobediência. O segundo capítulo nós vamos denominar a oração do peixe. A oração do peixe. Eu não sei porquê, mas eu escolhi esse nome, então eu que estou escolhendo, não se preocupe, porque eu que estou dando no tema, viu? A oração do peixe. Capítulo 2, qual é o tema? Oração do peixe. Eu estava falando para as crianças ontem, aí uma delas disse, era uma baleia. Não, a Bíblia não diz que era baleia, a Bíblia diz que era um peixe grande. Até porque foi estudado e a baleia ela não tem um estômago muito grande para poder caber uma pessoa. Então foi o peixe. Pode ser que o Senhor criou aquele peixe na hora, só para engolir o Jonas. Capítulo 3 vai ser o capítulo da obediência. Nós vamos dar o tema do capítulo 3, a obediência. Assim como o capítulo 1 é o capítulo da desobediência, o capítulo 3 é o capítulo da... Capítulo 3 é o capítulo da obediência. E o capítulo 4... O capítulo 4 nós vamos denominar o capítulo do resultado. Amém? O resultado. Qual é o tema do capítulo 4? Resultado. Então nós vamos para o capítulo 1. Capítulo 1 é o capítulo da desobediência. Desobediência. A palavra do Senhor diz, no versículo 2 do capítulo 1, o Senhor dizendo para Jonas: levante-se, vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A maldade da cidade de Nínive chegou até a presença do Senhor. Às vezes a gente pensa que Deus não está sentindo nada lá em cima, Ele sente e Ele sabe. Quem sabe nós não estamos vivendo o tempo em que a maldade do homem chegou até o Senhor, e por isso nós estamos vivendo os dias maus. A maldade daquela cidade chegou até a presença do Senhor. Porém, o Senhor, Ele está dando uma oportunidade para aquela cidade. Por quê? Ele está mandando Jonas ir pregar naquela cidade. Amém, amados? Pegue isso aqui, igreja. Nós somos servos do Senhor, comissionados a ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós, como igreja, nós temos a semente para semear. Nós temos a solução para o problema do homem, irmãos. O evangelho é boas novas. O Senhor nos deu boas novas. O Senhor nos deu a palavra, assim como Ele deu a Jonas. Versículo 3 diz, ele se levantou. Jonas se levantou, mas para quê? Para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, encontrou o navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A gente pode fugir da presença do Senhor, irmãos? Me responda, a gente pode fugir da presença do Senhor? Não, o Senhor Ele é onipresente. E onipresença significa que Ele está em todo lugar. Mas por que Jonas está dizendo que está fugindo da presença do Senhor? Eu vou aqui conjecturar. É porque ele pensa que Deus só fala com ele lá onde ele ora, lá onde ele busca, que pode ser lá num lugar especial, num monte, pode ser numa tenda, pode ser no templo. Então, para Jonas, se ele saísse de lá, Deus não ia falar com ele. Por isso que diz assim, que ele fugiu da presença do Senhor. Porém, ele não conseguiu fugir. Ele, na sua religiosidade, achava que o Senhor falava com ele só naquele lugar especial.
mas Deus pode falar contigo em qualquer lugar. Aleluia. Aí ele pagou a passagem dele, ainda gastou dinheiro, irmãos. Veja que quando a gente está na desobediência, a gente ainda gasta dinheiro. Quando a gente está mesmo fugindo dos propósitos do Senhor, a gente ainda gasta dinheiro naquilo que não devia. A gente não dizima, a gente não oferta, a gente não investe em missões, mas acaba gastando naquilo que não é o correto. O versículo de número 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali estava deitado e dormia. O capitão do navio se aproximou e Jonas lhe disse: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? O capitão do navio se aproximou de Jonas e disse para Jonas: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque seu Deus, com letra minúscula, o Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. O que acontece? Os marinheiros todos clamaram para o seu Deus. Eles não eram servos de Jeová, do Deus eterno, do Deus verdadeiro, do Deus de Jonas. Eles eram idólatras, eles serviam outros deuses. Alguns deles serviam ao Deus Sol, ao Deus Lua, ao Deus Mar. Serviam a ídolos. Cada um clamou seu ídolo quando viu a tempestade. E eles acordam Jonas dizendo: Jonas, também clama ao teu Deus, com letra minúscula. A palavra do Senhor continua dizendo, versículo 7, os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Veja só aqui, eu não sei como é que eles fizeram, lançaram sorte. Eu peguei ontem com as crianças aqui, peguei até aquela garrafa ali de Bom Ar. O pastor Alex e a pastora Benedita lança aqui na casa do Senhor, na hora que se abre. E eu rodei assim no chão para ver em quem ia cair. Fazer sorte, vamos ver quem é que os... Eu fiz menção para eles assim, que eles talvez devem ter feito a sorte assim. Assim, irmão, você faz lá na sua casa. Quando a coisa estiver ruim, pega uma garrafa e joga, mas coloca todo mundo assim ao redor para ver quem é o culpado, viu? Faz aquela oração para ver por que está vindo essa tempestade. E aí nós jogamos, aí caiu bem na direção do Gideão, irmãos. Aí nós pegamos Gideão, jogamos ele lá na rua. Veja só uma coisa que é importante aqui. Quando você está em desobediência, a desobediência não alcança só você, alcança quem está ao seu redor. A desobediência alcança quem está contigo no barco. Marido, se você for desobediente, toda a família vai sentir. Mulher, se você for desobediente, toda a família vai sentir. Filho, se você for desobediente, toda a família vai sentir. Assim como quando alguém obedece ao Senhor, todos ao redor também são abençoados. Quando alguém desobedece, todo mundo sente. E a sorte caiu sobre Jonas. E o versículo 8 diz: então lhe disseram: agora nos diga quem é o culpado por este mal que nos aconteceu. Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra e de que povo você é? Jonas respondeu. Estão fazendo uma entrevista aqui, porque não sabe quem é o camarada. Tu está vindo da onde? Tu serve da onde? Qual é a tua profissão? Quem é o teu Deus? Jonas responde: eu sou hebreu. Já começou falando que era hebreu. Povo respeitado, povo de Israel, e temo o Senhor, com letra maiúscula. Todo mundo conhecia quem era o povo hebreu, quem era esse Senhor que tinha tirado esse povo da terra do Egito, esse Deus poderoso que abriu o mar vermelho. Era esse Deus que Jonas está dizendo que serve, o Deus do céu que fez o mar. Está entendendo o que ele está falando? Que fez o mar, que está balançando, e a terra.
A palavra do Senhor continua, versículo 10. Então os homens ficaram com muito medo. Quem tem Bíblia podia estar acompanhando, né, irmãos? Eu vejo alguns que estão com Bíblia, mas não acompanham. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, ficaram com medo, assombrados, quando viram que Jonas era servo de Deus. O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava, o quê? Fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Isso aqui é metafórico, essa forma aqui, essa linguagem aqui, que Jonas ele conta, que nós já lemos anteriormente no começo do capítulo, que ele diz que ele fugiu da presença do Senhor. E agora os homens que estão ouvindo a história dele estão imaginando mesmo que ele está fugindo, mas que o Deus dele está vindo atrás dele. Diga para o seu irmão, Deus vai atrás de você se você fugir. Diz para ele, Deus vai atrás de você se você fugir, pastora. Deus vai atrás de você, se você fugir, Deus vai atrás de você. É isso que eles estão entendendo, que Deus está indo atrás de Jonas, por isso que ele está balançando o mar, agitando tudo. Olha, servos e servas do Senhor que estão aqui nessa noite, irmãos que me assistem, que me ouvem, nós que somos servos de Deus, Deus vem atrás da gente. Deus vem atrás da gente, sim, porque Ele nos ama, porque Ele insiste, porque Ele quer usar cada um de nós. Se você está fugindo, se você está fugindo daquilo que Deus te chamou, que Deus te escolheu, se você está desobedecendo, se você está sentindo alguma cutucada nos últimos dias, é Deus, é Deus, é Deus. Você está dizendo que é o diabo, né? Quem foi que colocou essa tempestade lá? Quem foi, irmão? Foi o diabo? Foi Deus. Aquela tempestade lá que Jesus estava com os discípulos e o barco estava quase afundando, foi o diabo. Mas essa aqui não foi. Porque aquela lá, Jesus estava obedecendo a Deus. Quando você obedece também, você passa por tormentas. Mas quando você desobedece, é o próprio Deus que vai lá e dá uma sacudida. Quem sabe não está vendo uma sacudida de Deus aí, porque você tem desobedecido, você tem relaxado. Jeremias 48:10, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Você não tem percebido como é que está a sua vida espiritual, você está muito lá, ó, fugindo. O Senhor mandou você ir para Nínive, você não, eu vou para Tarsis. É para Nínive, você não, quero para Tarsis. O Senhor quer te usar, você diz, não, não quero. O Senhor está indo atrás de você. Fala de novo para o seu irmão, o Senhor está indo atrás de você. Versículo 11. Versículo 11. Então lhe perguntaram, o que devemos fazer com você, seu infeliz, para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso, cada vez mais. Irmão, eles estão conversando e o mar está agitando-se, agitando-se, agitando-se. Porque a conversa não está resolvendo nada, amados. Não está resolvendo nada. Não resolve nada a conversa, falar aqui a mão de Deus está pesando. E aí ele pergunta, o que a gente tem que fazer? E o versículo 12 diz, respondeu Jonas, peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Eu vejo Jonas assim falando, mas ele um pouco despreocupado. Pode me pegar e me jogar, porque a culpa é minha. É por minha causa que está vindo essa tempestade. Tem gente assim que está fazendo tudo errado, parece que não está acontecendo nada com ela, né? Não sente nem remorso. Aqui Jonas não está se arrependendo não, amados. Ele não está sendo tocado não aqui. Ele só será tocado depois, quando ele estiver lá dentro do peixe. Mas aqui ele está apenas dizendo, não, sabe o que vocês têm que fazer? Me jogue que vai acabar essa tempestade, porque eu sou o culpado. É preciso que você perceba que muito mais do que você saber que a tempestade está vindo por sua causa, você precisa se arrepender e se humilhar diante do Senhor. Foi por isso que o Senhor permitiu que Jonas chegasse ao peixe.
Porque ali, verdadeiramente, ele veio arrepender-se. Aqui não. O negócio está pegando aqui. Gente, olha só, tem gente que a coisa está pegando mesmo. E ele está ali, ó. Sou eu culpado. Legal, Deus? Sou eu. Ei, irmão, sou eu. Mulher, sou eu. Ei, meus filhos, sou eu. Sou eu. Me joga, me joga, me joga. Me joga aí que vai acabar esse problema. Mas não está arrependido, não está sentindo arrependimento, não está sentindo nada de Deus. Apenas a sua personalidade está ali endurecida e ele dizendo assim: não, eu sei que sou eu, vocês têm que só que me jogar. Olha para o seu irmão, diga para ele assim: nós temos que te jogar? Será que a gente vai ter que jogar? Meu Deus, olha só o que acontece. Versículo 13. Em vez disso, os homens remavam. Eles não queriam jogar Jonas, remavam. A gente não quer jogar ninguém, irmãos, fora da igreja. A gente não quer, irmão, perder ninguém. A gente continua remando. A gente rema, rema, rema. Está cheio de gente desobediente no barco, mas a gente vai remando, 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 remando. Esforçando-se por alcançar a terra. Mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. É assim que acontece com as pessoas desobedientes. Os obedientes, os que têm o temor de Deus, vão remando, vão remando, vão remando, mas não adianta, irmãos. A tempestade, ela não para. E a gente vai ter que fazer o quê? Versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste infeliz. E não faças cair sobre nós esse sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Olha só, quem é que está mais quebrantado aqui? Quem é que está mais quebrantado aqui? Jonas ou os marinheiros? Os marinheiros estão mais quebrantados, se humilhando, não querem jogar Jonas. E agora eles estão orando, porque eles já tinham feito as rezas deles para todos os deuses, mas agora eles estão falando com o verdadeiro Deus. Sabe o que isso significa? As primeiras almas que Jonas ganhou, mesmo sendo daquele jeito que ele estava, foi os marinheiros. Quem está entendendo isso? As primeiras almas que Jonas ganhou para Deus foi os marinheiros. Mas ele vai ganhar mais almas, porque Deus tem o propósito de usá-lo do jeito que ele é. Olha para o seu irmão, deixa que é te usar do jeito que você é. Só que você tem que ser balançado hoje. Balança um pouco ele, se você quiser tocar nele. A palavra do Senhor diz, versículo 15: em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. E a fúria do mar aconteceu o que? A fúria do mar? Quem está com a Bíblia aí? A fúria do mar se acalmou. Assim que Jonas saiu do barco, o mar se acalmou. E Deus, eu penso assim, que Deus foi misericordioso com aqueles homens, porque eles não se tornaram assassinos, eles não derramaram sangue inocente. Deus providenciou um peixe. A palavra do Senhor diz: então esses homens temeram muito o Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Os homens se converteram, aleluia. Versículo 17: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Queridos, aqui nós terminamos o capítulo 1, o capítulo da desobediência. O capítulo da desobediência. Aqui nós vemos o retrato do desobediente. Para onde ele vai? Ele vai ser lançado, ele vai para o mar. O desobediente, ele vai ser descartado. O desobediente, se não for a misericórdia de Deus, ele vai morrer afogado. O desobediente, se Deus não insistir em mandar um peixe para engoli-lo, ele não vai conseguir cumprir os propósitos do Senhor. Alguém já disse assim, você já conhece essa frase: é melhor ir por amor do que pela... Esse versículo eu não tenho na Bíblia, mas a gente fala que é melhor ir pelo amor do que ir pela dor. As crianças, elas sabem muito disso, porque muitas vezes elas não obedecem assim antes que a mãe
dê uma palmada, uma puxada de orelha, não, dê um grito. Quando a mãe fala assim, Clarinha, vai ali, Clarinha. Mas quando a mãe, Clara, eu já não falei. É assim, Clara? Tu obedece quando é Clarinha, quando é Clara, Ana Clara. Ou quando ela pega o chinelo assim, mostra assim, ela levanta a mão com o chinelo é ungido, e levanta assim o chinelo ungido. É melhor obedecer do que sacrificar, amém? Diga para o seu irmão, é melhor obedecer, irmão. É melhor ir pelo amor. Vamos capítulo 2, capítulo 2 é menor, o maior capítulo é o capítulo 1 mesmo. O capítulo 2 é a oração do peixe. Por que eu vou dar esse tema da oração do peixe? Preste atenção. Tem muita gente fazendo essa oração do peixe aqui. O que é uma oração do peixe? É que só faz essa oração na hora do aperto. Só faz essa oração na hora que está apanhando. Na hora que está apanhando aí, não mamãezinha, eu vou te obedecer, pode deixar mamãezinha. Não é? A oração do peixe é aquela oração que ele faz tão bonita, tão estilosa, mas é porque ele está numa condição ruim. A oração do peixe é aquela oração que ele faz quando ele está no lugar apertado, difícil. Não significa que Deus não ouça essa oração, que Deus não responda essa oração. Porque veja só, meus amados, Deus pode responder uma oração, a oração que você faz, mesmo sabendo o que vai acontecer depois, como nós vamos ver aqui o que aconteceu com Jonas. Porque quando você for ler o capítulo 4, que é o capítulo do resultado, a gente pensa assim, mas por que Deus quis usar o Jonas? Por que Deus quis usar o Jonas? Deus, ele já conhece, nós não conseguimos enganar o Senhor. Mas a oração do peixe aqui, por ser um momento de aperto, ela foi uma oração sincera. Foi uma oração verdadeira. Irmãos, nós que somos pastores, nós que somos líderes, nós que lidamos com pessoas, irmão, nós sabemos de gente que na hora do aperto ele faz aquela oração. Na hora que está mesmo que a pressão aumentou, irmãos, que ele está para ir para a UPA, porque ele já está lá na UPA, já internado, ele faz aquela oração. Aí faz aquele voto. Aí ele faz aquela, de nunca mais eu vou fazer isso. Irmãos, nós sabemos de muitas pessoas que já fizeram essa oração, que já oraram dessa forma, mas depois retornaram. É a oração do crente, queridos, que ele faz só no momento em que não está bem, na oração que as coisas não estão bem. É aquele crente que está dentro da igreja que está fazendo, porque essa oração pode ser que a gente esteja fazendo sempre essa oração. Tem irmão que só vem para a igreja na hora que está dentro do peixe. Tem irmão que só vai vir para a igreja na hora que ele sentir que ele está lá dentro do peixe, que ele precisa fazer essa oração. É uma oração sincera, Deus responde. Porque Deus, ele sempre olha e ele conhece a profundidade do momento em que nós clamamos. Mas o Senhor, ele sabe qual vai ser a nossa reação depois. Então nós não podemos enganar o Senhor. Mas para o propósito que Deus tinha, essa oração ela foi válida. Por isso o Senhor vomitou Jonas. Por isso a palavra do Senhor diz no versículo 10. Porque eu não vou ler com vocês todo o capítulo, mas eu vou ler o versículo 10. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Amém? Aí vocês depois podem ler o capítulo 2, e vocês podem entender aí a forma de Jonas orar. Mas eu quero deixar claro para vocês. Não faça da sua vida de oração uma oração do peixe.
faça da sua vida uma vida de oração, de obediência ao Senhor, de consagração ao Senhor. Em 2021, que a sua oração ela seja a oração, não porque você está sendo forçado, mas porque você está apaixonado por Jesus. Irmãos, é isso que eu entendo aqui quando eu leio o livro de Jonas. Eu vejo que nos últimos dias o Senhor quer que nós possamos nos apaixonar, que nós possamos nos apaixonar pelas vidas, pelas almas, que nós possamos pagar um preço por aqueles que estão perdidos, e a nossa vida ser voltada mesmo para uma conquista daqueles que o Senhor quer salvar, e a nossa oração ser a oração de obediência, uma oração que flui, uma oração que flui dia a dia, onde nós possamos alcançar, irmãos, porque quanto mais você ora em obediência, você vai alcançando autoridade na oração, irmãos. Você vai alcançando autoridade na sua oração. E aí você vai vendo os sinais, você vai vendo o agir de Deus, você vai vendo o operar do Senhor. Mas eu creio que mesmo aqueles que fizerem a oração do Jonas, mas se colocarem para servir ao Senhor, Deus vai usá-los. Então a gente não pode, nesse momento, apenas dizer que nós queremos todo mundo apaixonado. Muitos poderão ganhar almas, mesmo que não estejam apaixonados. Mas nós queremos muito mais. E nós queremos que nesses dias a igreja ela possa ser envolvida pela paixão. As almas estão aí, estão perdidas. As almas estão aí, como Nínive, e precisam de pregadores da palavra. Precisa de evangelista, irmãos. Precisa de alguém que chegue até eles. E essa pessoa é você. Olhe para o seu irmão, Deus escolheu você. Diga para ele, Deus escolheu você. Deus escolheu você, Deus escolheu você. Deus escolheu essa igreja aqui. Deus escolheu. Eu quero dizer para os irmãos, eu sei que vocês têm muitas aflições, vocês têm muitos problemas, vocês têm muitas batalhas. Mas focalizem, irmãos, em servir ao Senhor, que você vai ver todo dia o fortalecimento da sua fé. Focalizem em colocar suas energias para pregar o Evangelho, em se dedicar ao Senhor. Você vai ver como o Senhor ele vai colaborar com você e vai usar você poderosamente. Vamos para o capítulo 3, quem está comigo, diga aleluia. Espero que você esteja comigo, porque eu estou sentindo que está bem frio aqui, né? Sentindo que está frio aqui, a pastora pediu até dei meu paletó para a pastora, porque ela ainda está sentindo um pouco de frio. Mas eu penso no frio que vocês não podem dormir e ficar relaxados aí. Capítulo 1 é o capítulo da desobediência, capítulo 2 é o capítulo da oração do peixe, capítulo 3, capítulo da obediência. Ah não, tá vendo? Por isso que eu estou falando do frio. Capítulo 3 é o capítulo da obediência. Esse ano de 2021 é o capítulo não. Esse ano de 2021 é o ano da obediência. Esse ano não é o ano da desobediência. Esse ano é o ano da obediência, e o capítulo 13 é o capítulo da obediência. Glória a Deus. Glória a Deus. Fale para o seu irmão, esse é o teu capítulo. Fala para ele, essa é a tua história. Isso é para ti. Veja só, queridos, vejam só. Se nós excluíssemos o capítulo 1 e o capítulo 2, se no livro do profeta Jonas tivesse só o capítulo 3 e 4, seria maravilhoso. Essa parte da história da desobediência dele não existiria. É assim que a gente gostaria que fosse a nossa vida, que não tivesse assim uma página, um capítulo de desobediência. Mas, irmãos, tem sim, na nossa vida, na minha vida tem. Na verdade, tem mais de um capítulo na minha vida de desobediência. Tem vários capítulos na minha vida de desobediência. Tem vários capítulos na minha vida da oração do peixe. Mas eu estou crendo que também, eita glória, oh aleluia,
que vai acontecer também vários capítulos da obediência. Muitos capítulos da obediência já foram escritos e vão continuar sendo escritos. A palavra do Senhor diz, versículo 1, agora vamos ler comigo. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Então o Senhor já tinha falado a primeira vez, está falando a segunda vez, dizendo: que bom que o Senhor fala a segunda vez conosco, aleluia. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. É como se o Senhor estivesse falando lá no começo. O Senhor está falando a mesma coisa, mandando ele pregar na cidade de Nínive. E o versículo 3 diz: Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Diga para o seu irmão: se levanta. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Essa parte aqui é maravilhosa, está sublinhado aqui na minha Bíblia. Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Muito importante diante de Deus. Presta atenção, hein? Nínive era uma cidade muito importante diante de quem? Diante de Deus. Deus olhava para essa cidade e via essa cidade. Eu amo essa cidade. Eu amo essa cidade. Eu creio que o Senhor também ama Tucuruí. Que Tucuruí é muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Versículo 4. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava. Fala comigo, pregava. Pregava dizendo o quê? Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Amém? Amanhã nós vamos começar a percorrer Tucuruí e dizer 40 dias e Tucuruí vai ser destruída. Já pensou, irmãos? O Senhor vai mandar quebrar a barragem e vai inundar essa cidade todinha se o povo não se arrepender. Vocês já viram essa profecia aí? Viu essa profecia que vai quebrar a barragem e vai inundar a cidade? O Senhor não mandou a gente falar isso, que vai destruir essa cidade. Mas se essa cidade não se arrepender, irmãos, se as pessoas não se arrependerem, elas não podem entrar no reino dos céus. Por isso nós devemos pregar. Quem pode abrir a sua Bíblia aí comigo em Romanos capítulo 10, versículo 17. E leia em voz alta, por favor, Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Glória a Deus. Alguém, por favor, leia Romanos 10, 17. Pode ler, por favor, quem achou? Amém. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, pela pregação. Nós que somos a igreja temos a pregação, e se pregarmos, haverá fé no coração das pessoas. Preste atenção aqui, igreja do Senhor. Não fique aí dizendo: aquela pessoa tem o coração muito duro, aquela pessoa ali, eu acho que ela não gosta de Jesus, aquela pessoa não gosta da igreja. Não fique tirando conclusões. Pregue a palavra, pregue a palavra. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A nossa função é pregar. Se você olhar para a cara do seu amigo e você achar assim: esse daí acho que ele tem cara feia, acho que esse daí não gosta da igreja, você não tem que olhar para a cara e ficar julgando, não. Você tem que pregar. Pregar. Você já pregou para o seu chefe? Não, pastor, mas meu chefe, eu acho que ele é assim, não sei. Já pregou para o seu chefe? Já pregou para o seu gerente? Já pregou para o seu patrão? Já pregou para o seu vizinho? Não, pastor, meu vizinho assim, ele tem uma tatuagem assim, eu vejo lá. Já pregou para o seu vizinho? Então não fique tirando conclusão. Já pregou para o seu marido? Não, pastor, mas meu marido. Já pregou para ele? Já pregou para a tua mãe? Já pregou para o teu pai?
Já pregou para os teus funcionários, os teus colaboradores? Não, mas eu não prego não, porque eu não quero pregar, forçar eles a ir para a igreja. Já pregou? Eu quero saber se você já pregou para os seus colegas de trabalho? Já pregou para os seus companheiros de trabalho? Não, pastor, mas o senhor não sabe, lá eles são tudo católicos, eles gostam é da santa. Já pregou? Você já pregou para eles? Quando nós saímos na rua, nós pregamos. Nós não sabemos quem que vai ouvir, nós não sabemos quem vai ficar na frente, se bem que tem algumas pessoas que vão estar ali porque trabalham ali, porque ficam ali sempre. Quando nós estávamos pregando, foi ontem, era ontem, hoje é domingo, foi ontem. E é interessante, a gente vai vendo a reação das pessoas. E uma senhora, ela passou assim, aí ela colocando a mão bem aqui assim, no ouvido. Aí a gente sabe que aquela pessoa, ela está o quê? Quer dizer que está feio, que está barulhento, que ela não gosta daquele barulho, né? Aí eu vi ela com aquela mão assim, eu disse, Deus abençoe você que está com a mão no ouvido aí. Aí André, que estava anotando o nome das pessoas, ouviu ela falando, também essa coisa horrível desse som. Aí André saiu correndo e deu um chute nela. Não, não foi isso. Não foi isso. A gente não sabe a reação. A gente só vai ter reação quando a gente Você só pode saber a reação quando você pregar, meu amado. Porque você pode estar olhando pela cara e você vai se surpreender quando você vê que aquela pessoa vai te dar atenção. Como aquela pessoa vai reagir, como aquela pessoa vai receber. Então não vamos ficar fazendo aí supositórios ou suposição. Vamos pregar, prega a palavra. Prega. Diga para o seu irmão, prega, irmão. Prega, porque a fé vem pelo A pessoa tem que ouvir. Olha o que diz o versículo 14 aí, de Romanos 10. Quem estava com a Bíblia aberta em Romanos 10, 17? Olha o que diz. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Aí tem irmão que diz, não pastor, mas a Tucuruí está evangelizada. Lá na entrada da cidade tem um monumento da Bíblia. Depois tem ali aquele símbolo lá do peixe. Lá quando entra ali tem um versículo. Aí a Assembleia de Deus tem uma programação. Está todo mundo sendo evangelizado. Isso é desculpa, meu irmão, para não falar de Jesus. Se alguém está evangelizando, que continue evangelizando. Mas eu fui chamado para pregar. Como ouvirão sinal a quem pregue? Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Nós fomos enviados, como está escrito. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Olha para o pé do seu irmão, assim como é bonito. Está vendo o sapato bonito do seu irmão que ele veio hoje? Diz para ele, irmão, gasta esse sapato atrás das almas. Irmão, vamos gastar esse sapato. Vamos gastar esse sapato, porque a palavra do Senhor diz que quão formosos, quão lindos são os pés. A coisa mais linda do pregador é os pés, irmãos. O mais lindo daqueles que anunciam a boa nova é o pé. O seu pé. Porque é com ele que você vai atrás das almas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse assim sobre as armaduras, ele diz, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Vá atrás das almas, porque o sapato que o Senhor te deu aí é para você ir, irmão. Esse tênis aí, que você tem, esse sapato bonito aí, faça ficar bonito para Deus também, vá atrás das vidas. E o versículo 16 diz, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz assim, Senhor, quem creu na nossa pregação? Aí vem o versículo 17, e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Amém? Vamos voltar para Jonas? O que aconteceu com a pregação dele? Qual foi a reação que ele teve? Versículo 5, os ninivitas creram em Deus. Ninguém dá glória a Deus por isso. Proclamaram um jejum, vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor.
Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinza e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma, não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus, se converterão, cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Aleluia. Nós cremos que os decretos de morte vão ser tirados da nossa cidade. Nós cremos que vão ser levantados decretos de vida. Você, meu irmão, quando você prega o evangelho, você está decretando vida, decretando paz, libertação e cura. É você o profeta de Deus para decretar. Vidas vão se converter, irmãos, através da nossa pregação nos próximos dias. E a notícia vai chegar longe, vai chegar até lá no gabinete. E até o prefeito vai se converter também, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos orando para que ele se converta. Se ele estiver assistindo Siqueira, Jesus te ama. Se converta a ele, em nome de Jesus. Os 13 vereadores que assumiram, se convertam a Jesus. Porque nós sabemos que se eles tiverem o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós cremos, irmãos, nesses decretos. Quantos querem lançar decretos de vida sobre Tucuruí? Pois é. Vejam só, nas próximas 24 horas, nos próximos dias, até terminar esses 40 dias, começa a colocar versículo no teu status. Começa a mandar áudio de uma palavra. Começa a fazer uma live. Eu quero ver amanhã você fazendo uma live falando de Jesus. Eita glória. Pastor Alex vai fazer uma live amanhã. Vamos assistir? Glória a Deus. Pastor Alex, pastora Benedita. Eu creio. Nós temos ou não temos uma pregação para pregar, irmãos? Temos. Eu creio. Você tem a palavra. Começa a ministrar essa palavra. Começa a lançar decretos. Essa palavra ela vai alcançar corações e vai transformar vidas. Irmão, nós vamos terminar agora. Nós vamos para o último capítulo. Não, mas já que está terminando, vocês estão gostando, vocês dizem, nós vamos para o último capítulo. Vocês têm que fazer isso para o pessoal que está assistindo, que não está vendo vocês, perceber o clima assim. Vamos lá, eu vou colocar o microfone para sair o áudio de vocês. Irmão, agora nós vamos para o último capítulo. Estão vendo, pessoal, como o pessoal que gosta da palavra? Aleluia. Capítulo 1, capítulo da desobediência. Capítulo 2, capítulo da oração do. Capítulo 3, capítulo da. E o capítulo 4, capítulo do resultado. Lê comigo aí, querido. Querida, olha só. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Misericórdia. Deus perdoou a cidade. E como é que Jonas ficou? Vocês lembram que eu falei da oração do peixe? Naquela hora do aperto ele fez aquela oração e foi, cumpriu a palavra, fez a pregação, a cidade se arrependeu. Mas ele não queria, ficou zangado, ficou com raiva. Versículo 2, e orou ao Senhor e disse, olha a oração que ele faz agora, diferente da oração que ele fez lá no peixe. Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo. Por isso que ele fugiu. Agora ele revela por que ele fugiu. Para Tarsis, pois sabia, olha como ele conhecia, pois sabia que tu és Deus bondoso, compassivo, tardo em irar-se, grande em misericórdia. Meu Deus, esse homem conhece tanto de Deus, do caráter de Deus, por isso que ele não queria pregar. E que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver.
Você está entendendo a oração de Jonas agora? Você está entendendo a raiva que ele está? Indignado porque Deus perdoou a cidade de Nínive? Porque ele não gostava daquele povo. É o único pregador na Bíblia que não quer resultados. É o único pregador que não queria que as pessoas se arrependessem com a sua mensagem. Ao contrário de Jonas, nós que estamos aqui, homens e mulheres, nós queremos resultados na nossa pregação. Quantos querem ver as pessoas se arrependerem, sendo salvas? Nós queremos ver o resultado. E Jonas está angustiado aqui. E o Senhor responde para Jonas, versículo 4. O Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Essa sua raivinha está brabrinho, é? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se no lugar a leste da mesma. Olha só, saiu agora para longe. O Jonas, ele gosta de sair, né? Ele gosta de pegar beco de vez em quando. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Ele ainda está na esperança de que Deus vai destruir a cidade. E ele está esperando isso. O Senhor usou de misericórdia e perdoou a cidade. Mas agora o Senhor precisa trabalhar na vida de Jonas. Por isso que o capítulo 4 é o capítulo do resultado. A palavra do Senhor diz, versículo 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Deus está abençoando ele com uma planta agora, né, para dar sombra para ele. Mas ele não sabe que Deus está esperando o resultado na vida dele. Deus está trabalhando na vida dele. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. De novo pediu a morte. É a segunda vez que eu vejo ele pedindo a morte. Na verdade é a terceira, porque ele pediu para jogar ele dentro d'água também. Ele nem está se importando com a vida dele, e muito menos se importa com a vida daqueles que o Senhor quer salvar. Versículo 9. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa tua ira? De novo Deus está falando. Ira por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. Agora pega a lição aí, pega a lição. Olha para o seu irmão e diga: pega a lição. Fala para o seu irmão: olha o resultado. Fala para o seu irmão: olha o que Deus quer trabalhar na sua vida. Versículo 10. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer, seu infeliz. Esse pé de abóbora que chegou lá na tua casa, esse pé de planta que está lá na tua casa, não foi você que plantou. Você está fazendo uma selfie para mostrar para todo mundo, mas não foi você que plantou, nasceu ali, foi a semente que caiu. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda? E também muitos... Amém? Convido vocês a ficarmos de pé para chegarmos ao fim. Jonas deu mais valor à plantinha. Irmãos, vamos encerrar então aprendendo isso. Você está dando valor a algumas coisas que você, irmãos, não devia dar valor. E deixando de ter compaixão pelas almas. Qual é a tua plantinha, irmão? Qual é a tua plantinha? Qual é a tua plantinha? Qual é a tua plantinha? Qual é a tua plantinha que está ali te dando sombra, te dando conforto ultimamente? Você está tão ligado. Uma vez eu pregando essa parte aqui,
Eu pregando aqui na igreja, essa parte terminou. Uma irmã veio comigo chamar minha atenção. Por isso que eu vou falar logo agora, né? Ela veio chamar minha atenção e disse: eu não devia ter falado aquilo não. O que o senhor falou no final da pregação, o senhor amaldiçoou os irmãos. Porque eu falei o seguinte, vou falar agora, viu? Deus vai matar a plantinha. Deus vai mandar um bichinho para comer a plantinha. Então, irmão, por favor, não é aquela plantinha que você está aguando lá em casa. Não estou dizendo que Deus vai mandar um bichinho para essa plantinha, não estou amaldiçoando, não. A plantinha representa aquilo que você está amando mais, irmão, do que as almas. A plantinha é aquilo que está fazendo você focalizar sua vaidade. É a Netflix. Antigamente esse irmão estava viciado na novela, agora não tem novela, mas tem as séries. Tem irmão que já assistiu aí, irmãos, aquela série todinha de primeira temporada, segunda temporada, quarta temporada, quinta temporada. Sabe tudo da Netflix, das séries, mas não sabe quantos livros tem a Bíblia, não ora, não busca, não se humilha diante do Senhor, não tem compaixão pelas almas. Pode ser o teu celular, pode ser o tempo que você está gastando em coisas supérfluas. Qual é a plantinha que o Senhor vai ter que mandar um vermezinho? Amanhã essa plantinha vai amanhecer morta. E quando você abrir os seus olhos, lembra dessa mensagem e pede do Senhor compaixão agora, amém? Pede do Senhor compaixão agora. Na verdade é isso, pede do Senhor compaixão agora. Vamos orar. Faça a sua oração agora. Faça a sua oração. Oh!